pessoal, sou Jaqueline, seu canal Estante ao Lado. Hoje eu estou de volta para falar sobre o livro Correspondências do Dostoiévski. Aqui tem um apanhado de cartas escritas por ele entre 1838 a 1880, são 42 anos de cartas aí, e foram selecionadas 80 cartas para esse livro. Ele se intitulava, a gente vê isso em várias cartas, que ele era uma pessoa que não gostava de escrever correspondências, mas ao longo da vida dele aí, foram várias cartas escritas, parece que foram encontradas 247. Então, é bastante coisa, né, para quem não gosta de escrever cartas. E aqui o livro é dividido em 4 partes. O primeiro momento são os primeiros anos da vida dele. A segunda parte é o período que ele foi preso político. A terceira parte, quando ele se exilou da Rússia, ele teve um momento que ele saiu da Rússia. E em a quarta parte é o momento que ele retorna à Rússia. O livro tem várias notas de rodapés, o que eu achei sensacional, porque elas são muito explicativas, muito elucidativas. Fazia tempo que eu não li um livro com notas de rodapés assim, muito boas mesmo. A tradução não tive nenhum problema, foi excelente, entendi tudo. E quem ama russos, quem gosta do Dostoiévski, não pode deixar de ler esse livro, porque é sensacional. Eu estou apaixonada, é um dos melhores livros da vida, com certeza. E aqui vou falar sobre o primeiro momento da vida dele, né? A primeira carta é direcionada ao pai dele. E a única carta que tem aqui, eu não sei se ele escreveu mais ao longo da sua vida. Esse aqui era o período, a carta que ele escreveu estava no período que ele estava estudando engenharia numa escola militar, salvo engano. E ele está pedindo ao pai dele dinheiro para comprar botas, comprar livros. Inclusive a gente vai ver em vários momentos da vida dele, em várias cartas, ele pedindo sempre dinheiro. Eu acho que ele sempre teve esse problema com dinheiro. A própria filha dele escreveu uma biografia dele relatando isso, dos problemas que ele tinha com dinheiro, né? E ele sempre pedindo dinheiro para o pai dele. Nessa carta ele pediu dinheiro para o pai dele. E as outras cartas, principalmente nos primeiros anos da vida, eram quase todas, se não todas, direcionadas ao irmão dele, relatando o triunfo dele como escritor, como ele começou a ser consagrado no meio, né, intelectual, como escritor, e ele relata isso com muita euforia. Fala dos livros que ele andou lendo, e ele leu muita coisa. Ele é apaixonado pelo João Valjean, assim como eu, né, dos Miseráveis. Ele achou aquela obra espetacular. Balzac, ele leu muitas coisas do Balzac, Ilusões Perdidas. Ele fala muito bem sobre o Balzac. Fala sobre Gogol, fala sobre Tolstói. Ele cita Tolstói em vários momentos. Acha Guerra e Paz excepcional também. E ele fala também sobre Turgueniev. Inclusive o Turgueniev tem um momento interessante que ele fez vários elogios a ele, mas no período que o Dostoiévski esteve exilado, ele passou pela Alemanha, encontrou com Turgueniev, que há muito tempo ele vivia fora da Rússia, né? E ele critica meio, ele joga meio uma pimentinha assim pro Turgueniev, e o Turgueniev não gosta muito não. Ele chega para o Turgueniev e fala assim, o Turgueniev fala para ele assim, que estava escrevendo alguma coisa relacionada à Rússia, e aí o Dostoiévski fala assim, então você vai precisar de comprar um telescópio, porque daqui onde você está você não enxerga bem a Rússia. E aí teve esse atrito aí entre eles pararam de conversar em determinado momento, mas no final das cartas parece que a gente percebe assim que teve uma reconciliação entre eles. Então ele faz muitas críticas assim ácidas, porque o Dostoiévski era uma pessoa extremamente nacionalista. A gente vê isso aqui, o amor que ele tem pela Rússia no período que ele esteve exilado, sempre com aquela saudade imensa. Ele era um cristão também bem fervoroso, ele fala sobre a fé dele em Deus em todo momento. Ele conta também o período dele que ele teve epilepsia, ele era epilético, então ele sofria várias crises, isso atrapalhava ele a escrever. E o processo de escrita, como ele formou personagens, inclusive essa crítica que ele fez essa crítica que ele fez do Turgueniev, ele colocou um personagem no livro Os Demônios, acho que é isso mesmo, fazendo tipo uma caricatura do Turgueniev. Então é bem interessante, ele conta um pouquinho sobre a construção de alguns personagens em determinados livros, no primeiro momento da vida dele também. Logo que foi consagrado o Crime e Castigo acho que foi o primeiro livro que foi um boom assim na vida dele, e ele teve um probleminha assim com os editores,
que queriam suprimir algumas partes do Crime e Castigo e ele meio que não concordava com isso. Aí ele tentava tirar alguma coisa, colocar outras para ficar do jeito que eles queriam, mas ele não gostava. Então, em vários momentos, ele fez algumas críticas a alguns editores. Os livros naquela época eram escritos em periódicos para jornais, eram capítulos que ele tinha que enviar em determinado período. E assim, fantástico como a gente vê como ele escreve rápido, assim, para muita coisa em determinado momento, assim, para um curto prazo que ele tinha que entregar esses livros, né, e ele recebia por isso, e ele critica que às vezes recebia pouco, ele precisava de mais dinheiro. Então esse período, assim, os primeiros momentos da vida dele é mais assim direcionadas, as cartas são direcionadas mais ao irmão. No segundo período da vida dele, ou a segunda parte aqui do livro, que ele foi preso político, acusado com outros escritores, intelectuais, de conspirar contra o czar, como se estivesse planejando a morte. Ele foi acusado disso, a morte do czar. Então ele foi preso, ficou muito tempo na Sibéria, sofreu muito, ele relata muito esse sofrimento que ele estava passando, e inclusive naquele período ele começou a construir o livro Casa dos Mortos, salvo engano é esse livro mesmo, e ele escreveu também O Pequeno Herói nesse período. É um livro que parece ser infantil, ainda não li, não tive a oportunidade de ler, mas eu quero muito ler. E ele relata esse momento difícil. Então, nesse período, ele parece que foi meio que impedido de escrever para o irmão, ele não podia escrever, e ele escreveu cartas para outras pessoas, amigos, e uma carta também que a gente vê que ele escreveu para a viúva do amigo dele, que depois se tornou a primeira esposa dele. Esqueci o nome dela, mas é muito interessante a carta que ele escreve, toda cheia de elogios, assim, é bem interessante. E no terceiro momento, quando ele consegue sair da prisão, né, ele escreve uma carta. Não, ele escreve uma carta não, ele vai para fora da Rússia porque ele tinha muitos problemas com credores, ele devia muito, como eu disse, em vários momentos a gente percebe o problema com o dinheiro que ele tem, e aí ele vai para fora da Rússia e morou na Alemanha, morou na Itália, morou na Suíça, morou em Paris. Então, assim, ele foi para vários lugares, mas sempre aquela saudade da Rússia. Ele não gostava de estar fora do seu país, mas ele não podia fazer nada porque ele poderia ser preso de tanta dívida que ele tinha, né? Então esse período ele esteve lá fora, mas sempre escrevendo, mandando para jornais da Rússia, né? E pedindo dinheiro também, porque parece que ele sustentava, além da esposa, que era a segunda esposa. Nesse período que ele foi para fora da Rússia, ele já estava com a segunda esposa, a primeira já tinha falecido. Então ele sustentava, além da esposa, parece que ele sustentava o enteado dele, né? O filho da primeira esposa, e o sobrinho dele, filho do irmão que ele amava, que faleceu. Então ele sustentava, e parece também, tem uma explicação aqui na nota de rodapé, que ele sustentava também um filho meio que bastardo, assim, do irmão dele, que era fruto fora do casamento dele, né? Então ele sustentava essa amante dele mais o filho. Então ele tinha algumas pessoas que precisavam do dinheiro dele, então ele precisava de bastante dinheiro, fora se manter fora do país dele. Então era por isso que ele tinha tantos problemas assim com dinheiro. E aí, em determinado momento também, a esposa dele ficou grávida, e infelizmente ela perdeu a primeira filha. Isso abalou muito Dostoiévski, porque perdeu não, a criança chegou a nascer e depois de 3 meses ela faleceu. Isso abalou muito ele relata em cartas para os amigos, para a sobrinha dele, ele escreve muita carta para a sobrinha dele que ele amava, a Sônia, e para a irmã dele também. Então, assim, é um livro assim riquíssimo. A gente conhece o Dostoiévski de uma forma assim bem interessante, como ele construiu seus personagens, muito da vida dele ele colocou nos livros. Por exemplo, no período que ele esteve fora da Rússia, ele teve problemas com jogos, ele começou a jogar muito, ficou viciado, e aí ele escreve O Jogador. Então, assim, ele põe muito da vida, imprime muito da vida pessoal dele nos livros, e a gente entende, então, porque em determinado período da vida dele ele escreveu determinado livro. Eu achei isso, assim, excepcional, porque eu gosto muito dos livros dele e é bom a gente entender isso. Aí na última parte ele relata o momento que ele volta para a Rússia, e parece que ele está mais tranquilo, assim, embora tenha aquelas crises epiléticas ainda, mas parece que ele está mais tranquilo. A gente percebe isso pelas cartas. Então eu gostei muito do livro, eu, assim, apaixonei, queria ler
todas as cartas dele, as 247, se possível, mas com as 80 cartas aqui eu fiquei muito satisfeita, amei. Recomendo para quem gosta de russos, para quem gosta de Dostoiévski, é um livro imperdível. Então tá aí, pessoal, se você gostou do vídeo, porque tem mais coisas para falar do livro, tá, gente? Eu tô suprimindo algumas coisas aqui para não ficar muito cheio, muito grande também. Mas se você gostou do vídeo, não deixe de dar seu joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.